Fala galera, tudo bem com vocês? O vídeo dessa semana é um vídeo que eu particularmente adoro, que é uma coisa que eu particularmente adoro também, que é sobre Natal. O vídeo dessa semana é sobre tradições natalinas. E bora pro vídeo. Bem pessoal, a nossa primeira tradição natalina é sobre as árvores de Natal. A gente sabe que as árvores de Natal, elas se dão de uma adaptação cristã, propriamente dita mais pelos protestantes, cristãos protestantes, em relação a cultos antigos, né? A gente tem descrito na história que os povos germânicos, alguns povos germânicos, eles cultuavam alguns símbolos de árvores porque eram da sua tradição e da sua mitologia. E esse ato de decorar a casa com ramos coloridos ou com pequenas velas, com cascas de laranja, cascas de algumas frutas que eram de cor, a gente tem o nosso primeiro tipo de árvore de Natal. Utilizavam essas árvores perenes, né? Como se fossem pinheiros, algumas árvores de agulhinhas, né? Para poder que elas não perdiam a cor e mantinham o Natal, mantinham esse aspecto vivo, né? E elas simbolizavam também a natureza, simbolizavam a fertilidade e como o homem tinha um contato com a natureza. Pode destacar também, junto com a árvore de Natal, que são as guirlandas, né? O que seriam as guirlandas? Elas são o entrelaçamento de vários ramos dessas árvores que são perenes, né? E são colocadas do lado de fora das casas. A gente tem uma tradição das guirlandas que remota à época da Roma Antiga, que vai muito além do tempo cristão, na realidade. E uma das primeiras referências cristãs que a gente tem de construção das guirlandas, ela se dá na região de Portugal. E destaca-se também que as igrejas elas pegavam as árvores de Natal, né, e faziam ornamentavam as igrejas, ornamentavam os mosteiros com as árvores de Natal, com as guirlandas. Eles pegavam folhas coloridas, pegavam ramos de flores, pegavam casca de árvores, né, que eram coloridas para poder fazer esse enfeite. E a árvore de Natal, como a gente conhece, ela se dá na Reforma Protestante e o seu primeiro relato, né, seu primeiro escrito, se dá na região da Alsácia, que atualmente fica na França. Tem a atuação, né, ele tem essa ligação direta com os povos germânicos, porque como disse anteriormente, na sua formação, os povos germânicos eles eram ligados ao culto da natureza e muitos cultuavam as árvores. Então, pessoal, no século XIX a gente tem a implementação daqueles totemzinhos que ficam em cima das árvores. Vou deixar rolando para vocês algumas imagens de como eram as árvores nessa época. E era assim que a gente tinha a colocação daquelas estrelas, daqueles anjinhos. Tem umas fotos que tem até umas lançazinhas que eram colocadas no topo. A desmontagem da árvore se dá a partir do dia 6, que é dia dos reis. A gente tem a formação também dos presépios, que são a representação do nascimento de Jesus, e ele é descrito no livro de Lucas, de uma forma um pouco mais detalhada. E sua origem se dá a partir do século XIII, com a criação a partir do Santo São Francisco de Assis. E com o passar dos anos, né, dos tempos, a formação dos presépios ela era feita por pessoas, né? Pessoas ensinavam as a formação do nascimento de Jesus, usavam animais, mas conforme foi passando os anos, a criação dos presépios de forma fixa e com mais riqueza de detalhes foi criando mais força e foi sendo incorporada pela Igreja Católica. E com a formação também de novas indumentárias, de estruturas mais fixas, de estruturas mais bem trabalhadas e elaboradas. A gente coloca também a figura do menino Jesus a partir do dia 25 de 25 do 12, né? Um dia, na verdade, na madrugada do dia 24 para o dia 25, à meia-noite, é colocado o menino Jesus. Uma curiosidade é que a palavra presépio, ela vem do latim, que significa presépium, que a palavra presepada deriva da palavra presépio,
porque presepeiro era quem limpava o presépio. Bem, pessoal, a nossa próxima tradição natalina é a troca de presente. E o que seria essa troca de presente? Ela deriva diretamente da Bíblia ou diretamente da tradição cristã, que é em relação aos Reis Magos, né, que os Reis Magos levaram para quando conheceram Jesus, levaram ouro, levaram mirra, levaram incensos. E a nossa tradição mais fiel assim se dá a partir da Idade Média, onde os presentes eles eram trocados a partir do dia de São Nicolau, que é um santo e um mártir da igreja também. Temos também as nossas músicas natalinas, né? Elas têm a sua primeira aparição nos cantos eclesiásticos, com o santo Ambrósio. Ele foi o primeiro a escrever uma música de cunho natalino, né? Não era natalino na época, mas os relatos dizem que é a primeira música natalina, do século IV, se eu não me engano. E com o Frei São Francisco de Assis, a partir do século XIII, ele foi ganhando mais notoriedade e foi sendo incorporada cada vez mais no Natal daquela época. E uma curiosidade é que com a Reforma Protestante, as cantatas de Natal, os corais de Natal e essas idas de Natal de porta em porta, elas foram ganhando mais força com as músicas regionais e populares, e principalmente com a tradução do latim para as línguas que eram faladas pela população, porque com a tradução que Lutero fez da Bíblia, possibilitou com que esses cânticos que eram entoados, que eram cantados somente em latim, pudessem ser cantados de uma forma mais pura e simples para aquela população. E era bem apoiado por Lutero também. E a gente tem agora a criação da tradição do panetone. Bem, pessoal, panetone significa pão grande ou bolo grande de frutas secas. Aí vocês vão se perguntar por que frutas secas, né? A gente encontra frutas secas ou fruta cristalizada no panetone. Porque na localidade, na região onde eram feitas, na realidade, o panetone foi criado na Itália, em Milão. E na Europa é muito frio nessa localidade, então eles pegam as frutas, eles secam as frutas, ou eles cristalizam essas frutas para que pudessem ser conservadas, né, durante o inverno. E engraçado que a gente encontra mais fruta, mais a uva passa, porque o período de maturação, ou o período que ela é colhida, ela é de agosto a setembro. Então ela é secada para que pudesse entrar no inverno. O panetone, como a gente conhece hoje em dia, ele se dá a partir do século XV, né? Meados da Idade Média. E o seu criador é John Molo. Vou deixar descrevendo aqui em cima o nome, porque eu não consigo falar direito. E esse cara, ele era um cozinheiro que cozinhava pro Duque de Milão, né? Ele tem uma história que se dá a partir do século XIX, de que ele estava cozinhando uma sobremesa de Natal e ele acidentalmente esqueceu a sobremesa e queimou a sobremesa. Ele estava pensando o que ia fazer, então ele pegou uma massa de pão que ele tinha, uma massa de pão um pouco mais pesada, ele botou frutas cristalizadas e cozinhou essa massa. E o Duque de Milão, ele adorou o panetone e ele pediu para que esse cozinheiro lhe fizesse várias vezes durante o ano e também fizesse durante o Natal. E ficou conhecido como uma sobremesa natalina. Então, pessoal, o vídeo dessa semana é esse. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês deem um like, compartilhem, comentem e deixem aqui nos comentários qual é a comida de Natal que vocês mais gostam. Valeu, pessoal. Um abraço.